Olá, povo de Deus, queridos irmãos, queridas irmãs da ICB Recife, queridos amigos e amigas que têm feito parte, que têm acompanhado os irmãos da nossa ICB em todas as terças-feiras à noite, nesse nosso momento de transmissão online da nossa RCE, Reunião de Crescimento Espiritual. Mais uma vez, com alegria, com satisfação em nossa alma, estamos aqui para vivermos junto com vocês esse momento tão especial de comunhão cristã, de adoração a Deus. No final, o nosso momento de oração. Antes disso, a ministração de uma mensagem da Santa Palavra de Deus. Nós aprendemos que a Palavra de Deus é verdadeiro alimento para as nossas vidas. Jesus disse que nem só de pão o homem viverá, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então, o momento que nós voltamos a nossa atenção para as Sagradas Escrituras, quando meditamos num texto da Palavra de Deus, nós estamos alimentando o nosso homem, o nosso ser espiritual. Por isso, o nosso culto de terça-feira tem este nome, essa definição, RCE, Reunião de Crescimento Espiritual. Esperamos tão logo tudo normalizar para que a gente retorne e possamos nos reunir em nosso templo, no templo sede da nossa ICB Recife, nos templos de nossas igrejas, extensões espalhadas por este estado, para celebrarmos juntos a presença e o nome do nosso querido e amado Jesus. Mas enquanto esse momento não chega, enquanto esta tranquilidade não nos é devolvida, vamos estar juntos aqui. A nossa liberdade de adorar, a nossa liberdade de cultuar ao Senhor jamais será prejudicada, porque nós somos Igreja de Cristo, estando dentro de 4 paredes, no interior de um templo, cultuando, ou espalhados pela cidade, pelo mundo, nós cultuaremos e celebraremos ao nosso Deus. O desejo do meu coração é que nesta noite a sua vida seja abençoada, que o seu coração seja tocado pelo poder da Palavra de Deus e que você possa viver uma experiência especial, uma experiência sobrenatural com o poder de Cristo nosso Senhor. Quero que você saiba que nós te amamos, amamos sua família e temos orado. Nesses últimos dias, nós temos tido um compromisso todos os dias, às 22 horas, de orarmos juntos. Quero até convidar você que não está fazendo parte para estar conosco e quero incentivar você que tem estado para não perder nenhuma noite. Estamos orando pela nossa cidade, estamos orando pelo nosso estado, orando pelo nosso país. Estamos orando pelas nossas autoridades constituídas, pelo governo federal, governo estadual, pelos governos municipais. Estamos orando pelos nossos ministros de Estado, especialmente ministro da Saúde, ministro da Economia, mas orando por todos eles. Orando pelos secretários de saúde, pelos profissionais da área de saúde, por todos aqueles que em qualquer função atuam nas unidades de saúde, nos hospitais, nas policlínicas, no posto de saúde, nas UPAs, enfim, nas unidades de saúde. Estamos orando pela classe científica para que Deus lhes guie, dê sabedoria, dê conhecimento, entendimento, para que um remédio, uma vacina, um tratamento
seja logo descoberto para combater esse vírus, esse mal que tem preocupado, que tem ceifado vidas, que tem causado sofrimento, apreensão em muitas famílias. Mas enquanto isso, nós estamos também edificando a nossa vida espiritual, a nossa relação de comunhão e de fé com a presença de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, é uma alegria estar com você nessa noite. E eu trouxe para refletirmos o texto de 2 Reis, segundo livro dos Reis de Israel, no Antigo Testamento da Bíblia Sagrada, capítulo 7. O texto é extenso, nós vamos omitir a leitura, mas você poderá conferir lá que toda a mensagem vai estar baseada no capítulo 6, capítulo 7 do segundo livro de Reis na Bíblia Sagrada. No contexto, nós temos um momento difícil para a nação de Israel, porque de repente, Ben-Hadad, rei da Síria, levantou-se em guerra contra Israel e sitiou a cidade de Samaria, que era a sua capital. Com aquele cerco feito pelo inimigo, que era um inimigo com um exército muito grande, bem equipado, bem aparelhado para o combate, a cidade de Samaria teve que fechar suas portas. Ninguém entrava, ninguém saía. Os moradores de Samaria estavam lá isolados do mundo. Se os portões fossem abertos, os inimigos teriam por onde penetrar, conquistar a cidade e esmagar o seu povo. Guardada a natureza do fato e também as devidas proporções, nós vemos que há um paralelo com aquilo que nós vivemos hoje: distanciamento, isolamento social. Foi imposto isto aos moradores de Samaria por causa da presença do inimigo que ameaçava esmagar, massacrar a todos eles. Agora, aquela invasão estabeleceu um tempo de crise. Um tempo de crise. E aquela crise gerou escassez. Uma escassez tal que os preços se elevaram. Houve uma carestia absurda. O texto nos informa que a cabeça de um jumento valia ouro. Esterco de pombo, que era para ser usado para certamente cozinhar a cabeça do jumento, também estava um preço extorsivo. O jumento era um animal considerado imundo para os judeus. A cabeça do jumento, animal imundo, valendo um preço absurdo. Então tinha uma crise de escassez. Com isto os preços se elevaram. A carestia era muito grande e começou a impor uma condição de indignidade, uma condição de vida subhumana para os moradores de Samaria, para os filhos de Israel. Aquela crise gerou também um problema de consciência, perda de consciência. As pessoas perderam até mesmo a noção do valor de uma vida humana. Chegaram ao absurdo de mães fazerem acordo entre si para matarem seus filhos e comerem, porque não tinham como se alimentar. Isto é um extremo absurdo. Se entregaram ao canibalismo, não suportando a pressão daquela crise naquele momento que estavam vivendo. Mas aquela crise também provocou aflição, e provocou uma aflição profunda em todos os estratos sociais.
Nós vamos ver isto quando uma mãe entregou seu filho e quando chegou a vez de sacrificar o filho da outra, ela se recusou. E aquela mãe faminta, quando o rei passava pelo muro da cidade, gritava pedindo que ele a socorresse. Era uma mulher comum do povo. Era uma mulher da sociedade comum de Israel, na cidade de Samaria, que gritava ao rei do extrato mais alto, da sociedade mais refinada do povo, pedindo que ele a socorresse. Ele que tinha seu poder político, seu poder econômico, sua capacidade estratégica, e ela pensava que ele a pudesse socorrer. Mas de repente o próprio rei grita, rasgando as suas vestes e dizendo: se Deus não te socorrer, de onde e como poderei eu socorrer? Então nós vemos a mulher gritando como representante da sociedade comum, das pessoas comuns e humildes da nação. Nós vemos o rei representando a elite da sociedade, também gritando e dizendo em desespero: nós não temos, eu não tenho como socorrer você, não tenho solução para o seu problema. Aquela crise gerou uma perda de autoridade do governo. O texto vai nos mostrar que os ministros, os assessores, os juízes, os homens fortes do governo e da administração daquele país estavam reunidos com Eliseu, o profeta, na sua casa. Eles tinham deixado o palácio, eles tinham abandonado as reuniões com o governo, estavam agora se reunindo com o profeta. Isso quer dizer que aquele governo entrou numa crise de credibilidade. Mesmo seus homens mais próximos não acreditavam nele e foram se ausentando dele. Mas aquela crise também despertou uma perseguição religiosa, quando começaram a buscar o profeta Eliseu, considerando-o culpado por aquela crise que tinha se instalado. Então, houve naquela cidade, naquele país, uma manobra e um movimento contra a religiosidade, que era representada pelo profeta Eliseu. A crise gerou ainda mais, ela revelou a incredulidade reinante no coração das pessoas. Começando por pessoas do governo, começando com o capitão de maior confiança, que era o braço direito daquele rei. Quando o profeta Eliseu profetizou, dizendo que no outro dia haveria abundância e que todos encontrariam comida à vontade por preço pequeno, aquele capitão disse: ainda que Deus fizesse janela no céu, poderia isto acontecer? Há pessoas que questionam a profecia, que questionam a revelação de Deus. Há pessoas que questionam a palavra do profeta, questionaram a palavra do profeta Eliseu. Alguém que não tem disposição de acreditar, que não age com espírito de fé, com crença no sobrenatural, nos seus momentos de crise, pelo contrário, revelam a sua incredulidade. E aquele homem revelou essa incredulidade. Então nós vemos uma crise de proporções gigantescas, gerando escassez, carestia, gerando canibalismo, perda de consciência, de noção do valor de vida humana, mães sacrificando os próprios filhos para se alimentarem. Nós vemos uma crise afetando todos os estratos sociais, desde o menor ao maior, desde o mais pobre ao mais rico. Nós vemos a crise afetando o governo e tirando sua base de sustentação, tirando sua credibilidade. Uma crise que afeta o lado religioso
que persegue profeta e considera inclusive o profeta culpado da situação. Uma crise que gerou desespero, que gerou aflição, que gerou angústia, que revelou uma incredulidade reinante naquela nação, inclusive nas esferas do governo. Mas no meio daquela situação toda, levanta-se o profeta Eliseu. E o profeta Eliseu profetizou para aquele rei, profetizou para aquela nação, dizendo: amanhã, por essas horas, haverá comida à vontade, por preço pequeno, todos poderão se alimentar. Na verdade, foi uma profecia revolucionária, anunciando que de uma hora para outra a situação seria revertida, a crise acabaria, o espírito de aflição seria retirado daquela nação, tudo voltaria ao normal, haveria paz entre aquele povo. Uma profecia que anunciava uma mudança radical, uma mudança total. No meio daquele caos, surge a palavra de Deus na boca de um profeta para trazer o anúncio de um alívio. O profeta estava dizendo que haveria uma reversão repentina daquela crise. Foi por isso que o capitão não acreditou. Por causa do cenário, por causa da profundidade da crise, por causa da fome reinante, considerando todas as circunstâncias, ele achava impossível isso acontecer. E ele disse: será que Deus pode fazer janela no céu? Mesmo que ele abrisse janela no céu, isso não seria a solução? Ele deixou de entender e acreditar que para Deus nada é impossível. Deus tudo pode fazer. E o que acontece naquela noite, logo após a profecia de Eliseu? Do lado de fora das portas da cidade, estavam 4 leprosos. 4 homens, que na linguagem mais moderna dos dias de hoje, seriam 4 excluídos da sociedade. A lepra era uma doença sem cura, uma doença degenerativa, que ia comendo e consumindo a pessoa em vida, altamente contagiosa. E a pessoa que a contraía tinha que viver em isolamento, tinha que separar-se da família, separar-se dos amigos, sair da sociedade, viver só. A única companhia que um leproso poderia ter era de outro leproso, porque já estavam contaminados e tomados pela mesma enfermidade. Era um isolamento social que eles estavam vivendo. Por isso eles ficaram do lado de fora. Eram dos filhos de Israel, mas eles não podiam estar dentro da cidade. E naquela noite, aqueles 4 frágeis homens começaram a conversar, considerando a situação. E eles disseram uns para os outros: se nós entrarmos na cidade, nós vamos morrer, porque lá não tem comida, lá existe fome, então a gente morre. Se a gente ficar aqui, também vamos morrer, ou pela lepra, ou de fome. Agora, vamos arriscar e vamos até o arraial dos Círios. Vamos lá onde está o acampamento deles. É uma tentativa que nós vamos fazer. Se por acaso eles nos aceitarem, se porventura eles nos deixarem viver, nós viveremos. Teremos comida e nos salvaremos. Se eles nos matarem, apenas morreremos. Mas de qualquer forma, não há saída para nós. Existem momentos na vida que a gente olha para um lado, olha para o outro e não encontra uma saída. Busca uma rota de escape e ela não se apresenta. Mas tem momentos na vida e tem momentos de crise que a gente tem que ousar, ser ousado na fé.
aqueles homens decidiram ir na direção dos seus inimigos, dos inimigos do seu povo, e tentar uma saída. E a Bíblia diz que então eles concordaram e começaram a caminhar na direção do arraial dos Sírios. A gente pode imaginar a cena. Aqueles homens famintos, leprosos, enfraquecidos pela doença, estigmatizados pela sociedade, porque estavam no isolamento social, certamente com passos fracos, lentos, curtos, andando devagar, porque força, resistência já não havia mais. Mas havia no coração deles uma fé. Havia neles uma disposição e uma ousadia. A gente nunca pode baixar a cabeça em momentos difíceis. A gente nunca pode desistir em horas de crise. E eles caminharam. E aconteceu algo interessante. Para cumprimento da profecia de Eliseu, o próprio Deus tinha incitado aqueles 4 leprosos. E enquanto eles vão caminhando, Deus amplia os seus passos na areia do deserto. E de repente o barulho de seus passos é ensurdecedor. Deus ampliou e de repente o tropel daqueles homens chegou lá no arraial dos assírios como o movimento de um exército numerosíssimo. E o comandante do exército da Síria, concordando e conversando lá com os seus homens, disse assim: olha, certamente Israel, o rei de Israel, contratou os reis dos egípcios, outros reinos e outros exércitos vizinhos, eles se uniram e vêm aí contra nós numa grande multidão e nós não poderemos resistir. Veja o que o sobrenatural de Deus é capaz de fazer acontecer. Eram apenas 4 homens, repito, 4 homens leprosos, 4 homens famintos, 4 homens fragilizados, cujos passos eram fracos, mas o sobrenatural de Deus desceu naquele deserto. E os passos deles ampliam-se, e o barulho é de um grande exército. E o que acontece? O exército inimigo fugiu, bateu em retirada. Teve gente que perdeu, teve soldado que perdeu até a roupa do corpo no caminho e fugiu nu para escapar com vida. Quando aqueles 4 homens chegaram no arraial, o silêncio era total. Silêncio absoluto, sepulcral. E eles entraram numa tenda, havia comida, eles comeram. Havia ouro e prata e eles tomaram. Entraram noutra tenda, a mesma coisa. Andaram pelo arraial, nenhum vestígio de soldado sírio. Nenhum vestígio de inimigo, nenhuma presença inimiga mais. E eles agora estão fartos, satisfeitos. Tinham matado a sua fome, tinham refeito suas energias. Agora eles tinham ouro, eles tinham prata, eles tinham bens. Porque todos os bens do inimigo tinham ficado lá. Aí aqueles homens satisfeitos, tudo bem com eles, a salvo, renovados em suas forças, em seu vigor, eles disseram assim: veja, esse dia é dia de boas novas e nós não fazemos bem ficando parados aqui. Aqui há comida para todo mundo, há bens para salvar toda a cidade. Nós já fomos salvos, mas os nossos irmãos estão sofrendo lá dentro dos portões de Samaria. Vamos lá, nós precisamos anunciar isso. Se esperarmos o dia amanhecer, algum mal nos sobrevirá. Eles se consideraram até culpados, eles sentiriam-se culpados, caso não anunciassem a boa nova dentro da cidade. E eles disseram: vamos lá, vamos anunciar na casa do rei, que há comida para todo mundo aqui, há salvação para a cidade faminta. E eles voltaram, chegaram ao portão da cidade e anunciaram a boa nova.
alguém foi ao rei e anunciou aquilo que os homens tinham falado. O rei disse: certamente os sírios estrategicamente afastaram. Isso é uma tática de guerra. Eles afastaram, deixaram o arraial livre para a gente imaginar que eles fugiram. Sabe que nós estamos famintos? Quando o nosso povo correr para lá, ele vem de surpresa e nos domina. E alguém o aconselhou a enviar alguns dos seus homens, alguns cavaleiros, que fizesse uma espionagem em toda a área para ver se era assim. Aqueles homens foram e confirmaram que de fato os inimigos tinham fugido, apressada e desesperadamente. Alguns tinham perdido suas roupas pelo meio do caminho e fugiram até nus para se salvarem. E que o arraial estava livre e que lá havia comida, de fato, como os leprosos disseram para todo mundo. As portas da cidade foram abertas e o povo se dirigiu para lá. Aquele capitão que não creu na profecia de Eliseu, que disse ainda que Deus abrisse janela no céu, isso não ia acontecer, não ia resolver nada. O rei colocou na entrada do arraial para controlar o fluxo de pessoa, a entrada das pessoas no arraial. Agora eu pergunto você, quem é o capitão? Qual é o exército? Quem é o rei que vai conseguir conter uma multidão faminta? Aquele rei, aquele capitão, digo melhor, cumprindo a ordem do rei, ficou à porta, esperando, tentando controlar a entrada do povo. Mas a multidão veio, passou por cima dele, o atropelou e ele morreu. Eliseu tinha avisado a ele: você não crê que Deus pode resolver, você não crê que a palavra do Senhor vai se cumprir. Agora você verá com seus olhos, porém não comerá dali. Foi exatamente isso. Ele viu toda a provisão, ele viu a salvação e o livramento de Deus. Mas ele morreu antes de comer e matar a sua própria fome. Incredulidade não compensa. Ela é uma afronta a Deus. É como se a gente dissesse para Deus: o Senhor é pequeno demais, é incapaz, o Senhor não consegue dar jeito nessa situação que vivemos, não. Foi exatamente isso que aquele capitão disse. E Deus é todo poderoso. E Ele não deixa ninguém zombar dele. A glória dele também Ele não dá a ninguém. O capitão morreu, a multidão tomou conta do arraial, todos comeram, juntaram as riquezas do inimigo e voltaram para Samaria, salvos, livres. A crise acabou, o desespero foi embora, a aflição deixou de existir, houve paz naquele reino, houve uma sequência histórica de felicidade, de descanso, porque o poder de Deus operou. Numa hora que o rei não sabia o que fazer, o governo não sabia como resolver a situação, no momento que ninguém, nem nada, podia salvar aquela nação, o poder de Deus se manifestou. E Deus usou 4 frágeis instrumentos, 4 homens leprosos, 4 homens famintos, que tiveram uma coragem, que ousaram na fé e que foram na direção do inimigo, e o inimigo bateu em retirada, porque sobre eles estava o poder sobrenatural de Deus. Deixa eu concluir essa minha palavra para você nessa noite dizendo: Deus tem o controle. A mão do Senhor está estendida. Esse é um tempo de livramento para a sua vida. Eu não falo livramento apenas de um vírus, de uma pandemia que está espalhando e amedrontando o mundo. Eu falo de livramento em todas as áreas e conforme seja a sua necessidade. Deus pode mudar sua sorte. Deus pode transformar sua história. Deus pode virar essa página para que você escreva uma nova história. Deus tem o poder. Mesmo que você olhe para um lado e para o outro e não encontre uma saída, não enxergue uma solução, olhe para cima. Olhe para Deus. Sim, confie nele.
Ele tem todo o poder. Ele vai te dar vitória. Ele vai abençoar a sua vida. Ele vai abençoar a sua casa. Ele vai dar paz ao seu coração e paz à sua família. Confiemos nele. Confiemos na sua bendita e santa palavra. Tem salvação dele para a sua vida, para a sua casa. Não fique desesperado, aflito, preocupado, ansioso. Descanse nos braços de Deus. Tenha fé nele, porque pela fé vamos dar a volta por cima, vamos superar, vamos chegar do outro lado e vamos chegar mais fortes, abençoados pela mão do Todo-Poderoso. Nós chegaremos lá, envolvidos no sobrenatural do Pai. Nós somos dele, ele é nosso Deus, ele está conosco, não nos deixa, nem nos desampara. O mesmo Deus que abençoou e usou aqueles leprosos e trouxe provisão para uma cidade em crise, é o mesmo Deus que está conosco, que atende a nossa oração, que responde à nossa fé, que dá resposta à nossa ousadia de fé. E ele, como deu vitória no passado, dará vitória para nós no dia de hoje. Confiemos nele. E eu quero já, de imediato, convidar você para nós orarmos. A oração é um recurso que nós temos. É uma arma espiritual, na verdade. Na oração nós entramos na presença de Deus. Nós conversamos com ele. Falamos, abrimos o nosso coração, dizemos para ele o que nós necessitamos. Agradecemos a ele por tudo que ele nos faz, por todos os bens que ele nos concede, por todas as bênçãos que ele nos derrama. Na oração nós confessamos, pedimos perdão. Na oração nós oramos pelos outros e abençoamos outras pessoas. Na oração nós intensificamos nossa comunhão com Deus. Na oração nós somos transformados. Então esse momento é o momento de uma experiência sobrenatural. Você crê? Você acredita no poder da oração? Então vamos unir nossa fé e vamos orar juntos. Querido Deus, amado e precioso Pai que está no céu, em nome de Jesus nesta noite, após meditarmos na Tua palavra e após vermos aqui a manifestação sobrenatural do Seu poder no passado para salvar uma cidade, uma nação em crise, nós nos atrevemos a entrar na Sua presença. Ousamos vir diante de Ti pela fé em Jesus Cristo, apresentando as nossas vidas, a nossa família, o nosso presente, o nosso futuro, as nossas carências, as nossas necessidades, pedindo a Tua misericórdia, pedindo que o Senhor nos estenda as mãos e nos abençoe. Abençoa a minha vida, minha casa, minha família. Abençoa meu irmão, minha irmã, essa família que reunida ora comigo nesta hora. Tu conheces os corações, as mentes, os pensamentos, as necessidades mais profundas, os desejos, os sonhos. Tu sabes o que se passa no universo interior de cada pessoa agora. Estende a Tua mão, Senhor, e toca. Envolva com Teu sobrenatural, como fizeste com aqueles 4 homens leprosos. E que todo inimigo da paz, todo inimigo da felicidade, todo inimigo da prosperidade, todo inimigo da alegria, da salvação, da tranquilidade desta pessoa, se retire agora, desapareça nesta noite, e que venha a Tua paz, a Tua provisão milagrosa, a Tua provisão sobrenatural sobre a vida de todos aqueles que confiam em Ti e sinceramente oram neste momento. Aqueles que vêm para Ti, que abrem o coração para fazer uma aliança, um pacto, um compromisso de vida com o Senhor. Que eles sejam tocados no profundo de seu coração
perdoados, sarados, transformados pelo teu poder glorioso. Nós oramos assim, agradecidos, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. E assim seja. Amém e amém. Graças a Deus. A bênção do Senhor está sobre você. A bênção de Deus está sobre a sua casa. Levante a cabeça, vamos em frente. Deus reverte situações. Repentinamente, tudo muda, tudo fica diferente. Que Deus possa te abençoar e guardar o seu coração. Eu quero lembrá-los que daqui a pouquinho nós vamos cantar. Depois de cantarmos aqui, nós vamos estar lá no Facebook, na nossa página ICB Recife. É só você localizar lá, página da ICB Recife no Facebook. Nós vamos estar na nossa live, conversando com vocês, falando sobre a mensagem, comentando mais alguma coisa, enriquecendo esse nosso momento de comunhão. Anuncie aí para os seus vizinhos, amigos, vamos lá, todo mundo junto, vamos participar lá da live, será prazeroso, será muito agradável estar com vocês. Quero lembrar que domingo, às 9 horas da manhã, nós estaremos juntos, de novo aqui por esse canal do YouTube, apresentando a transmissão do nosso culto online. Então, 9 horas no próximo domingo, esteja junto conosco outra vez. A sua presença, a sua companhia nos alegra. Na terça-feira de hoje às 8, voltaremos e estaremos juntos na nossa RCE, juntos adorando a Deus, buscando a presença do Senhor. E esperando que em breve tudo possa mudar, aguardando aí o pronunciamento do nosso governador, nos dando a permissão para nós voltarmos e celebrarmos juntos na igreja, cultuando ao nosso Deus. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Se alguma pessoa, algum membro da igreja não participou da ceia domingo, anteontem nós celebramos a ceia, você procura entrar em contato conosco, porque nós vamos providenciar um meio de a Santa Ceia chegar até você, tá bom? Que Deus abençoe, uma boa noite, fique com Deus, paz na sua casa, paz na sua família, estamos orando por você. Daqui a pouco, às 22 horas, nós estaremos também naquele compromisso de oração pelo nosso estado, nossa cidade, nosso país, em nome de Jesus. Vamos juntos na fé. O sobrenatural de Deus está sobre nós.